a resposta da prova, parte 1. Ao analisarmos a teoria proposta por Adam Smith, na parte 1 do curso podemos ver que sua teoria é posta a enfrentar a teoria da época, que era o da metalização, que dizia em uma simplificação que a riqueza de um país advém da acumulação de metais preciosos, principalmente o ouro e a prata. Segundo a teoria de Adam Smith, isso não poderia ser a realidade, pois, para ele, ainda antes de se conseguir os metais, era preciso que se tivesse um bem primeiro, e portanto de maior valor, que é o trabalho. Em sua teoria do valor-trabalho, ele nos exemplifica que todo bem produzido por um país é determinado pelas unidades de trabalho empregadas na produção deste bem. Para isso, Smith utiliza um modelo baseado no comércio entre dois países, que produzem dois bens diferentes, e de que maneira eles podem chegar a maior quantidade de riquezas para os dois países, para o maior aproveitamento dos recursos e maior geração de riquezas entre esses dois países. Eles devem se especializar em produzir, em escolher entre os dois bens diferentes, optar por aquele em que houver menos consumo de insumos para a sua produção e dedicar-se a produzir este bem. Assim como a especialização e menos consumo é com isso que se conseguiria uma maior geração de riquezas. Para ele, através de um livre comércio é que se chegaria a uma maior eficiência de alocação de recursos, sempre pensando como o sistema de um comércio internacional somente ocorreria a produção de um determinado bem em um país, desde que fosse mais cara do que importar este mesmo bem. Em seu modelo, os países que não pudessem ter vantagens na produção de um bem qualquer estariam excluídos do comércio internacional. O problema dessa abordagem é que o sistema de comércio internacional se mostra muito mais complexo e depende também de outras variáveis e dinâmicas de mercado, que não foram analisadas por Smith, mas que são estudadas e aprofundadas por David Ricardo e Heckscher Ohlin, bem como em outros autores e pensadores de economia que vieram depois, em busca de um aperfeiçoamento e criação de novos modelos para nos aproximarmos cada vez mais da nossa realidade. O modelo apresentado por Adam Smith não consegue ser perfeito ao denotar como funcionam as vantagens comparativas. Entretanto, é sem dúvida uma base teórica de extrema importância para os estudos ainda nos dias de hoje. Na parte 2 do curso, entre as correntes que foram apresentadas, eu destaco Barry Swayze e o texto do Foster, que assinalam seus estudos sobre os comportamentos dos primeiros barões das ferrovias e do petróleo, chamados magnatas. E através de suas empresas, mas que não tendo um vínculo forte com a mesma, visavam o lucro individual, acima de qualquer coisa, sem se importar eticamente com o que aconteceria, desde que seus interesses fossem atendidos. Também os autores nos mostram que, após o declínio dessas economias, surgiram então o que os autores chamaram de sociedade anônima gigante, em que a situação corporativa, onde as grandes empresas começam a surgir como monopólios, após conseguirem acumular capitais que as possibilitam investir em si própria, por conta própria, sem depender dos bancos que até então as financiavam. Além disso, temos uma nova colocação com as grandes empresas tendo internamente não apenas um mandante, mas um grupo formado por diretores, executivos e alta cúpula, que tomam as decisões. Contrariamente à visão do magnata, que era externo e mandava na empresa. O contrário, nesse caso, acontece. É a alta cúpula que fica dentro da empresa e também acaba por ser mandado por ela. Os autores também assinalam que, com a formação dos oligopólios, as empresas maiores podem definir e controlar os preços, fazendo com que outras empresas vão na mesma direção. Isso quando se trata de alta nos preços dos produtos, pois eles tomam muito mais cuidado quando vão baixar os mesmos, para não causarem uma guerra de preços, que seria prejudicial a todo o grupo oligopolista. Podemos ver assim que, dentro do sistema de vantagens comparativas, grandes empresas tendem a buscar a sobrevivência de mercado, se mantendo junto a outras grandes empresas, numa espécie de concorrência amigável com o objetivo de manter o grupo de oligopólios sempre na vanguarda dos mercados, se utilizando dos seus grandes capitais para desenvolvimento, propagandas, dentre outras maneiras de perpetuação, e criando barreiras para a chegada das novas empresas no mercado. No texto do Foster, ele apresenta que a acumulação de capital que foi feita nos anos anteriores criou o que ele chama de financiarização
o que por conta disso criou e gerou a bolha e a crise no ano de 2008, que foi a crise que retornou os lucros que vinham numa crescente e voltaram para as condições de economia em estagnação, o que na prática mostrou que a crise foi gerada em consequência de um ajuste que foi convertido de vantagem comparativa para vantagem de preço, e também demonstrou a ineficiência do mercado de se autorregular. Bom, por fim, na parte 3 do nosso curso, entre as correntes apresentadas, a gente viu que as empresas multinacionais e a nova divisão internacional do trabalho, para a Krugman, o comércio internacional pode integrar diferentes economias, que não poderiam ter força para comercializar de modo individual, através de sua cadeia nacional. O autor também aponta que o mercado também tem a composição dos monopólios e oligopólios, em que as empresas se tornam aquelas que ditam as regras dos preços, o que promove, a partir do capital estrangeiro, a criação de filiais, que vão concorrer entre si e, com o passar do tempo, apenas as mais lucrativas receberam mais investimentos, enquanto as menos lucrativas elas tendem a desaparecer. Nesse caso, as vantagens comparativas elas dar-se-ão nas situações para onde o capital será deslocado, o que será determinado pelos menores custos de produção e de extração de insumos. Nos escritos de Dunning, a gente pode ver que o paradigma eclético, que nos mostra como, através das habilidades de negociação ou de acessos de ativos geradores de renda em outros países, eles podem ser acessados por determinadas empresas ou proprietários que obtenham certos privilégios, que vão desde ter vantagens comparativas em relação a outras empresas que estão no mesmo ramo de negócio, ou seja, elas são competidoras, assim como o tamanho que determinada empresa terá. E esse interesse em internacionalizar o seu produto. Também ela dita como será balizada a estruturação da utilização dos capitais advindos de outras localizações. Desse modo, a gente viu que as vantagens comparativas elas vão se modificando através do tempo. Certos países que podem se tornar propícios ao investimento estrangeiro por conta de certas vantagens, como a mão de obra barata e a criação de um ambiente para a produção de determinado bem, podem deixar de fazer sentido, levando o capital estrangeiro para outros países e que as firmas achem mais lucrativas de se produzir um determinado bem.